O pior do seu dinheiro em 2024. Chegou a hora de escolher os ursos do ano. Salve pessoal, tá no ar mais um podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e hoje é dia de proteger as canelas. Chamei aqui 2 jornalistas do Seu Dinheiro para entrar nessa bola dividida hoje. Começando aqui na minha frente hoje tá a Júlia Vilchen, sócia fundadora aqui do Seu Dinheiro. Como é que tá a Júlia? Tá com as travas da chuteira afiadas? Oi, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo. Acho que vai rolar bastante canelada, carrinho aqui nesse programa, porque hoje é dia de falar mal aqui, né? Jornalista gosta de falar mal, né? Diz a lenda. Bom, então aqui do lado da Júlia Vilchen, inclusive, tá o Ricardo Gozzi, que é editor do Seu Dinheiro, também autor aqui da nossa newsletter. Como é que tá, Ricardo? Tudo bem? Tá com veneno em dia? Tudo bem, Vini. Eu tomei uma dose adicional de veneno hoje antes de sair de casa, então é veneno e canelada para todo lado. Isso aí, bom, só tomar cuidado então pra gente aqui não morder a língua, bom. E vou explicar aqui como é que funciona a dinâmica do programa, um programa especial hoje, de fim de ano, porque no mercado financeiro, os touros, os ursos, na verdade, representam um cenário de baixa. Então, o animal aí, o urso, é considerado um símbolo do pessimismo dos investidores. E para quem já acompanha a gente aqui no Touros e Ursos, toda semana aqui a gente elege os destaques positivos, que são os touros, e os negativos, que são os ursos. E agora chegou a hora da gente eleger os piores do ano. A gente colocou aqui, elencou algumas categorias. Para quem já acompanha também a gente há mais tempo, vai poder ver que no ano passado a gente também já escolheu os touros e os ursos do ano. E acho que sempre é bom dizer, né, que essa não é uma lista de quem a gente gosta ou no caso dos ursos, de quem a gente não gosta. A gente tentou aqui se basear no noticiário, o que aconteceu com esses ativos financeiros, que a gente falar, com as empresas e essas personalidades. Então, não é o que a gente pensa, é que realmente, na nossa visão aqui, eles não estão vivendo uma fase das melhores, eles já tiveram melhores dias aqui. E a gente também sempre lembra que o urso de um ano pode ser o touro do ano seguinte e vice-versa. Inclusive, pelo que eu vi aqui na lista dos indicados, a gente tem um caso de touro que vai ser pelo menos indicado a urso nessa edição. E é claro que você pode concordar ou não com a gente, mas já peço aí, antes de mais nada, para curtir esse episódio, assim o podcast chega para mais pessoas. Deixa seu comentário também, na sua opinião, quem deveria ser o urso de 2024. E aproveita também para seguir o canal do Seu Dinheiro no YouTube. E lembrando que o podcast também está disponível nas principais plataformas de áudio, incluindo o Spotify e o Apple Podcasts. Bom, sem mais delongas, vamos aqui, né, que rufem os tambores. Vamos começar aqui falando dos indicados a urso na nossa primeira categoria, que é o urso financeiro. Então, aqui é o urso em que a gente vai escolher aqui qual foi o pior ativo financeiro, né, o pior investimento do ano de 2024. A gente, na hora de fazer aqui a nossa shortlist dos indicados, a gente considerou não só o desempenho em si, não é só um ranking do pior para o melhor, mas também um pouco do que aconteceu com esses ativos, com essas empresas e com essas pessoas ao longo do ano. E eu vou começar, então, vou dar aqui, como a gente fez aqui os indicados em ordem alfabética, eu vou começar falando do primeiro indicado para urso financeiro, que vai para o Ibovespa, principal índice de ações da B3. E vou contar um pouco o porquê, porque o Ibovespa é aquela eterna promessa, né? Aquele jogador de futebol que começa bem ali nas categorias de base, parece que vai, enfim, de repente entra numa fase ruim, aí muda de clube, parece que vai, faz uns jogos bons, marca uns gols, mas depois volta a apresentar uma fase ruim. E eu acho que o Ibovespa, nesse ano de 2024, aconteceu mais ou menos isso. A bolsa começou o ano bem ruim, tivemos os primeiros meses do ano com o Ibovespa em queda, mas chegou a virada do semestre e pareceu que o humor ia mudar. O Ibovespa começou a engatar uma série de altas, bateu recorde, inclusive, nesse ano, né? Até a gente está gravando aqui o programa no final do ano.
E quando eu fui pegar o histórico, eu mesmo já tinha esquecido. A gente está num momento tão negativo de mercado que já até esquecido que não faz muito tempo, em agosto agora de 2024, o Ibovespa bateu o seu recorde histórico de fechamento. Só que, enfim, era o início do sonho, mas depois deu tudo errado. E a desconfiança ali com a política fiscal acabou derrubando a Bolsa nessa reta final do ano. Lembrando também que o cenário externo não ajudou, principalmente, né, o Ibovespa, o principal índice de ações da B3, ele é composto por ações de commodities, né? O principal componente do Ibovespa é a Vale, que acabou sofrendo ali com a dificuldade ali da economia chinesa em manter um ritmo mais forte de crescimento, e isso acabou batendo também em outras empresas de commodities que são importantes para o Ibovespa. Mas acho que a pá de cal mesmo, para esse ano, a menos que aconteça algum milagre de Natal aqui depois que a gente gravar esse episódio, foi o processo de alta da taxa básica de juros, porque aí realmente fica muito difícil competir com a renda fixa, você podendo aplicar neste momento a 12,25% ao ano, livre de risco. Fica muito difícil para alguma ação, ou mesmo para a Bolsa como um todo, apresentar um bom desempenho. Então, acho que elementos não faltam aqui para a gente colocar o Ibovespa como um dos indicados aqui a urso financeiro de 2024. Mas agora eu vou passar a bola aqui para o Ricardo. E eu fiz a seleção aqui das pessoas que iam descrever, né? Falar um pouco sobre os nossos candidatos a urso aqui. E não sei se você percebeu, Ricardo, que eu deixei esse para você. Tem uma razão. Assim, foi de propósito, mas a gente já chega lá. O meu candidato a urso financeiro desse ano é o real, né? A nossa moeda, ela ganhou um presente de grego justamente no ano em que ela completa 30 anos, né? Inclusive, no meio do ano ali, eu fiz algumas matérias de recordação sobre o lançamento do real. E ele tem lugar de destaque entre as moedas que mais se desvalorizaram em relação ao dólar em todo o mundo, agora em 2024. Ele começou o ano na faixa de 4,85 por dólar e agora vai fechar acima de 6, né? Nesses últimos dias, o real vem renovando as piores cotações em termos nominais desde que ele foi criado lá em 94. E assim, uma parcela relevante dessa desvalorização é interna, né? Ela está relacionada com essa desconfiança de grande parte do mercado com o compromisso fiscal do governo, e também tem muito analista chamando atenção para o que seria uma omissão do Banco Central em relação à taxa de câmbio ao longo do ano. Mas esses fatores locais, eles não são as únicas e nem as principais razões. Essa depreciação, ela já está passando de 20% agora, ela tem muito a ver com o Trump Trade, né? Os participantes do mercado estão antecipando algumas das medidas que o Donald Trump, a partir do momento em que ele reassumir a Casa Branca, pretende ou diz que vai adotar, né? E entre essas medidas estão barreiras comerciais, repressão aos imigrantes e o aprofundamento dos déficits norte-americanos, que eles só são sustentáveis pelo fato de eles poderem emitir moeda sem gerar inflação interna, pelo menos por enquanto, a perder de vista. Então, juntando tudo isso, o real ele é um forte candidato ao urso financeiro de 2024. Lembrando que também é uma zebra o real estar nessa posição nesse momento. A previsão da grande maioria dos analistas no começo do ano era de fortalecimento do real em relação ao dólar. E nesse sentido, até o seu dinheiro pode ganhar um ursinho também, porque a gente colocou nas nossas matérias de começo de ano que o dólar não ia ter muito espaço para valorização, mas aí sempre vale aquele mantra de tem um pedaço da sua parcela em dólar, porque no Brasil a gente nunca sabe o que vai acontecer. Normalmente a culpa dessa matéria é minha. Mas é isso aí, com o real, com 30 anos, enfim, no momento urso, com esses 30 anos, com essas 3 décadas de vida. E você, Júlia, quem você vai indicar aqui? Eu vou indicar como candidato ao urso do ano o Tesouro Direto, né? Os títulos públicos, na verdade, né? Que podem ser negociados aí pela pessoa física pelo programa Tesouro Direto. Porque estão aí, né? Entre os investimentos tradicionais, né? Eles estão, mesmo sendo renda fixa,
entre aqueles que mais se desvalorizaram no ano, pelo menos alguns títulos, né? A gente vê aí que os papéis pré-fixados, né, tesouro prefixado com juros semestrais, e também os papéis atrelados à inflação, né, o caso do Tesouro IPCA+, Tesouro IPCA+, com juros semestrais, e também aqueles títulos especiais, Tesouro Renda Mais, Tesouro Educa Mais, todos eles atrelados ao IPCA, esses papéis, praticamente todos os vencimentos estão acumulando perda no ano, né, desvalorização nos seus preços de mercado. Lembrando que o que acontece, né, com a dinâmica de preços de títulos públicos, quando você compra um pré-fixado ou indexado à inflação, você contrata uma taxa até o vencimento. Se você levar o papel até o vencimento, independentemente do que acontecer no meio do caminho, você recebe aquela taxa contratada. Mas no dia a dia, os preços dos títulos variam, né? Todos os dias tem ali um preço de mercado. Então, se você vender esse papel antes do vencimento, você vai vender a preço de mercado. E essa variação diária nos pré-fixados e indexados à inflação pode ter variações positivas ou podem ter variações negativas. E o que a gente viu nesse ano foram fortes variações negativas, especialmente nos títulos de maior prazo, né? Os de prazo mais curtinho até conseguiram fechar o ano com algum ganho, mas os prés e os IPCA+, com prazo mais longo, tiveram aí perdas significativas. E por que isso, né? Por causa da alta dos juros futuros. Quando os juros futuros disparam, as remunerações dos títulos públicos também pré-fixados e indexados à inflação também disparam e, consequentemente, seu preço cai, né? Tem essa relação aí inversa entre taxa e preço, no caso desse tipo de título, pré e IPCA+. E os juros futuros, como a gente sabe, vem falando aí nas últimas semanas, têm subido bastante, e especialmente nos vencimentos mais longos, por conta dessa questão do risco fiscal, né, essa disparada aí do dólar, né, desvalorização do real, esse risco da inflação voltar a disparar, né, enfim, toda essa insegurança que está sendo gerada por conta de um pacote fiscal que não agradou o mercado e também por conta das incertezas externas aí com o retorno do Trump, o fortalecimento do dólar a nível global, enfim, talvez o afrouxamento monetário nos Estados Unidos não seja tão forte quanto se esperava antes, então pode ser aí que os títulos americanos também continuem pagando bem, e com tudo isso a gente vê aqui o nosso risco, né, o nosso risco como país e a nossa taxa de juros se elevando. Então, por um lado, a gente tem aí os títulos com retornos muito ruins. O Tesouro IPCA 2045, que é o mais longo, né, dos Tesouro IPCA disponíveis no Tesouro Direto, ele está com uma queda de quase 20% nesse ano. É uma variação aí digna de uma ação na Bolsa, né? É bastante intenso. Esse Tesouro IPCA 2045, em particular, ele é bastante volátil. Ele tem uma volatilidade bastante alta, tanto para cima, quando as coisas vão bem, quanto para baixo, quando elas vão mal. E quando a gente olha para papéis mais longos ainda, como o Tesouro Renda Mais, né, que são para aposentadoria mesmo, tem papéis aí que se desvalorizam 30%, 40% no ano, aí dos vencimentos mais distantes. Lembrando, porém, que no caso do Tesouro Renda Mais, que é para aposentadoria, o investidor não deveria ficar olhando para o preço. O importante é a taxa que ele garante, é fazer os aportes sempre e ficar com o título realmente até o vencimento, que ele garante aquele pagamento mensal lá no futuro, quando o título atingir a sua taxa de conversão. Mas o desempenho desses papéis, ele é ilustrativo de como que está o desempenho das taxas de juro longas e esse risco país, né, realmente para o futuro. Por outro lado, o que a gente vê para quem comprar hoje títulos de Tesouro Direto são juros super gordos. Então, se você comprar um Tesouro IPCA+, hoje, no momento que a gente está gravando esse programa, que é até um pouco antes dele ir ao ar, mas enfim, já vale aqui como ilustração, os títulos estão pagando mais de 7% ao ano, mais inflação, Tesouro IPCA. Tesouro pré-fixado, tem Tesouro pré-fixado pagando mais de 15% ao ano, se você levar ao vencimento, claro. Então, é aquilo. Momento de taxas estressadas também é um momento que, para quem tem visão de longo prazo, pode montar uma posição com um retorno bastante convidativo. Mas, mesmo assim,
por causa da variação dos preços, eu indico aí os títulos do Tesouro Direto como para candidato ao Urso desse ano. Tem que ter visão de longo prazo e também torcer para o Brasil entrar nos eixos. Exatamente. Enfim, as taxas não subiram à toa, né? Existe ali uma percepção... De risco, de realmente que o governo brasileiro tem mais risco como pagador, né? O juro para cima significa rigorosamente isso. Bom, tá certo. Bom, vamos agora então escolher quem vai levar aqui o prêmio de Urso Financeiro de 2024. Lembrando aqui os nossos indicados: Ibovespa, né, como sinônimo de bolsa, o real como sinônimo de câmbio aqui, né, real contra dólar, e Tesouro Direto. Vou começar, Ricardinho, manda bala aí. Quem você escolhe? Eu tinha criado um certo apego aqui com o real, mas eu vou votar no Ibovespa. Tá certo. E Júlia, quem você vai dar? Quem você Eu escolhe? voto no real. Eu acho que o real é o grande urso do ano. Bom, deixa eu desempatar aqui, porque eu pensei no Tesouro Direto inicialmente, quando eu vi os indicados, porque eu entendo que a renda fixa, não mais renda fixa com títulos públicos, ela não deveria ser nem touro nem urso, ela deveria estar sempre ali, né, garantindo um rendimento seguro, estável, que não seja brilhante, mas que não seja também tenebroso, como foi o desse ano. Então eu estava pendendo para escolher o Tesouro Direto. Mas eu entendo que o real, nesse ano, foi a grande manchete. O dólar a R$6, o dólar hexa, foi a grande manchete do ano de 2024. Então... E fica aqui o meu urso, então, desempatando aqui e agora elegendo o real como urso financeiro de 2024, mas torcendo para que a gente consiga melhorar essa posição no ano que vem, e que a gente, né, que essa efeméride aí dos 30 anos do Plano Real, ela não seja à toa, né, que a gente consiga defender aqui a nossa moeda, que foi com uma estabilidade que foi duramente conquistada. Bom, vamos passar aqui para a nossa próxima categoria, que é o urso corporativo. Aqui a gente vai falar das empresas, em geral, empresas que têm ações na bolsa, são as empresas que a gente acompanha mais de perto, são as empresas que têm seus acionistas, são empresas públicas, né? Embora a gente diga aqui no Brasil que empresa pública é uma empresa estatal, né? O sinônimo de empresa pública, de uma maneira geral, no conceito mais amplo, é aquela que tem ações listadas no mercado. Então, vamos escolher aqui. A gente tem algumas nacionais e também estrangeiras. A gente acabou escolhendo 3,5 aqui, né? Pelo que eu tô vendo aqui na lista dos nossos indicados aqui. Vou começar, então, passando a bola aqui pro Ricardo falar do nosso primeiro indicado. O primeiro indicado, ele tá mais ligado com um setor exatamente, com um setor do que com uma empresa específica. Mas essa história, ali pelo meio de novembro, quando a gente estava na temporada de balanços, a Maria Eduarda Nogueira entregou uma matéria para mim que ela me pegou na primeira frase, que era a seguinte: o melhor jeito de se tornar um milionário é ser um bilionário e comprar uma companhia aérea. Quer dizer, na hora que eu li aquela frase, eu falei, putz, essa matéria vai ficar brilhante, e realmente estava. Era um balanço da Azul. E essa introdução é para contar que o candidato ao urso é essa dupla formada pela Gol e pela Azul. As duas figuram entre as maiores empresas aéreas brasileiras e enfrentam dificuldades financeiras extremas. Isso já não é de hoje, né? Enquanto a Azul ela tem fechado alguns acordos com credores e repactuando os contratos, a Gol ela já está em recuperação judicial e ela acaba de divulgar até um plano de reestruturação financeira que ainda precisa dar certo, né, para que ela consiga se reerguer. E tem quem diga que o setor aéreo viva uma crise permanente, né? O fato é que as companhias aéreas elas ainda nem tinham se recuperado da pandemia quando elas precisaram lidar com esse cenário de juros mais altos e também com uma taxa de câmbio desfavorável. A cotação do dólar ela é especialmente crucial para o equilíbrio financeiro dessas empresas por questões de gastos, né? Elas recebem em real e gastam em dólar, por exemplo, com o querosene de aviação. Então, nesse momento, com o real desvalorizado e o dólar ganhando em escala global, a Gol e a Azul elas são essa candidata 3,5, né?
ao Urso Corporativo de 2024? Lembrando que existe uma especulação que não é negada por nenhuma das duas empresas sobre uma possível fusão da Gol com a Azul. Então, se isso acontecer até o final do ano, né, talvez o momento que o podcast seja exibido aqui, talvez haja alguma novidade nesse sentido, eu acredito que não, mas existe essa possibilidade dessas empresas virarem um touro aqui, pelo menos de curto prazo, caso surja algum avanço nessas negociações de fusão. Embora eu acredite que eu, como consumidor, entenda que seria um absurdo a gente ter um mercado em que a gente, como brasileiro, né, um país com dimensões continentais, em que a gente tem apenas duas empresas aéreas, no caso que seria, se isso acontecer, seria uma fusão de Gol e Azul e a Latam, né? Então, entendo que seria algo, do ponto de vista de concorrência, eu ficaria preocupado. Mas pode talvez ser a única alternativa para essas empresas. E sendo que já é um mercado ultra concentrado, né? Exato. E, enfim, as empresas mesmo assim não conseguem entregar resultados. Então, para a gente ver como realmente é um setor muito complicado de se administrar. Bom, deixa eu falar agora, passar aqui para o nosso segundo candidato ao Urso Corporativo. Eu vou lá para o exterior e vou puxar aqui a Intel, que é a fabricante de chips dos nossos computadores aqui. Nós três estamos com computadores aqui na nossa frente, e os três tem chip Intel. É provável que, se você estiver assistindo o programa e por algum computador, provavelmente o seu chip também é Intel. É uma marca que virou praticamente sinônimo de computador. Se a gente, até uns 2, 3 anos atrás, falar que a Intel seria um urso, seria um absurdo, porque é uma empresa super consolidada, líder absoluta nesse mercado. Mas, como tudo, acho que uma das máximas aí que a gente pode aplicar aqui pro capitalismo, e acho que a Intel prova isso, né? Que camarão que dorme, a onda leva. E no caso, essa onda que a Intel levou se chama inteligência artificial. A empresa acabou não se preparando para essa revolução tecnológica que foi lançada, né, e divulgada aí pelo lançamento do ChatGPT. E é incrível, porque hoje existe uma demanda enorme por chips que a principal fabricante histórica de chips não consegue atender. Então, com isso, as ações da Intel, enfim, a empresa está procurando se recuperar, se reposicionar nesse mercado, mas ela ficou bem para trás em relação às principais concorrentes, em particular aqui a NVIDIA. E com isso, o mercado penalizou duramente os papéis da empresa, já perderam metade do valor só nesse ano de 2024. E fica ali, né, que se a gente vai ver aí o efeito Kodak ou não, para a Intel. Então, pode ser que ela se recupere, mas nesse ano aqui de 2024 fica aqui como o nosso candidato internacional ao Urso Corporativo. E você, Júlia? Quem é o nosso terceiro indicado aqui de hoje? Meu indicado para o Urso Corporativo é a Vale, que, enfim, mesmo não tendo decepcionado em matéria de operação e nem de dividendos, né? As ações na Bolsa sofreram bastante esse ano, desvalorizaram aí, até esse momento, no acumulado do ano, quase 30%. Né? Enfim, é uma das grandes responsáveis pela derrocada do Ibovespa. E no caso, a Vale, ela tem uma história menos ligada ao ambiente macroeconômico brasileiro, embora isso também influencie, mas mais ligada ao ambiente externo, né? Porque ela é uma exportadora de minério de ferro e outras commodities metálicas, e especialmente ao caso da China, né? A Vale é uma proxy de China na Bolsa Brasileira, e a gente pode até dizer que um dos ursos do ano, né, de uma maneira geral, em termos de país, é a China, porque realmente o país vem passando por um momento de desaceleração aí econômica, né? Enfim, o governo chinês avaliando aí estímulos, né? Começou já a dar estímulos para a economia, avaliando mais estímulos para manter um crescimento elevado, mas realmente o crescimento chinês não está voltando
ao mesmo ritmo dos melhores, da sua melhor época, né? E como a China é o maior consumidor aí de minério de ferro, né? Enfim, é o principal consumidor aí para Vale, o fato de a economia chinesa não estar crescendo tanto, né? Está deixando a desejar no seu crescimento, também acaba impactando aí os preços do minério de ferro e, consequentemente, as ações da Vale. A variação negativa do preço do minério de ferro esse ano é também de aí 20 e poucos %, né? Então, a ação da Vale realmente caminhou junto com o preço do minério aí nesse ano. Então, com isso, ela, enfim, mesmo mantendo uma boa operação, né? Enfim, uma empresa redonda, boa pagadora de dividendos e tudo mais, esse cenário externo aí pegou a Vale de jeito, e aí por isso é o meu candidato a urso. A Vale indiretamente também foi pega pelo Trump Trade, porque a China é uma das grandes potenciais prejudicadas, exato. E a Vale acaba também sofrendo por tabela com esse efeito. Bom, acho que a gente pode escolher aqui, então, o nosso urso corporativo. E vou começar por você, então, Júlia. Para quem você escolhe? Eu vou votar na dobradinha Gol Azul, porque não só por esse ano, mas porque realmente o setor aéreo, né, as companhias aéreas têm sofrido aí nos últimos anos, e assim, tem uma parcela disso que é o acaso, né, porque veio pandemia, elas sofreram a beça, quando elas poderiam começar a respirar um pouco acima da linha d'água, a gente está vendo agora uma situação complicada, macroeconômica no país, então essa questão do câmbio. Então, assim, realmente não está tendo refresco para essas empresas, né? Então, eu votaria nesse combo aí não só por esse ano, mas por essa época difícil, né, que o setor está vivendo. É um urso constante, né? É difícil, né, sair dessa situação. E por isso que, só para também criar um pouco de suspense aqui, então eu não vou votar nelas e vou dar para Vale, porque eu entendo que a Gol e a Azul ainda podem ter alguma possibilidade de luz ali no fim do túnel, com alguma notícia como, enfim, uma fusão, uma possibilidade de um acordo de fusão das companhias darem algum tipo de gás aí para as ações no mercado. E vejo também uma possibilidade aí da economia eventualmente dar uma recuperada e, enfim, se a gente perder um pouco aí de pressão de dólar e tudo mais, quem sabe as empresas conseguem ver melhores dias. Já no caso da Vale, eu vejo muito pouco... Não é que a Vale vai piorar muito, também não vejo muito espaço para a Vale cair, mas também não há nenhum gatilho para que a empresa saia dessa situação, dessa roda presa em que ela está hoje. Porque a gente deve ver aí um recrudescimento da guerra comercial, e ela está justamente no meio desse fogo cruzado entre Estados Unidos e China. Então eu vejo a Vale por estar um pouco nesse meio, nesse beco sem saída aqui. Eu vou dar o meu urso corporativo, vou votar nela. E você, Ricardo, desempata aí, ou você vai escolher a Intel, aí a gente vai ter que criar um impasse aqui. A gente vai ter que criar um impasse, porque eu vou escolher a Intel. E eu vou explicar o motivo disso. Me parece que no caso da Vale, quanto da Gol e da Azul, elas estão nessa situação por motivos alheios ao interesse delas. A Intel parece ter simplesmente cochilado no ponto. Então, eu acho que ela é mais responsável pela condição de urso desse ano dela, do que a Vale e a Gol e a Azul. Bom, a gente teve um empate triplo aqui, então. O regulamento, vou pegar aqui a página 35 do nosso regulamento dos touros e dos ursos do ano. Ele diz aqui que no caso de um empate triplo, a gente vai deixar a decisão para quem está acompanhando a gente. Então, deixa um comentário aqui. Quem você acha que deveria ser aqui o urso corporativo do ano? Gol e Azul, a dupla dinâmica, Intel ou Vale, antiga e saudosa Vale do Rio Doce. E é engraçado que nenhum dos três escolheu o que falou, né? É verdade. Só escolheu de outra pessoa, não foi combinado. Bom, vamos passar para a última categoria, que eu acredito que vai ser também a mais polêmica. Afinal de contas, a gente vai falar aqui das personalidades, né? Quem vai levar aqui o urso?
de personalidade do ano, né? Acho que é um prêmio que ninguém quer aqui, obviamente. E vou começar agora, então, com você, Júlia. Sobre quem você vai falar aqui? Então, o meu candidato ao urso na categoria personalidade é interessante porque ele foi eleito, ele não foi só candidato, ele foi eleito touro na categoria política, a gente tinha essa categoria política, no ano passado. Então, assim, na última edição desse programa especial de touros e ursos do ano, a gente teve o programa dos touros, em 2023, e ele foi eleito touro na categoria política. Mas esse ano está sendo candidato ao urso. O meu candidato é o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, né, que foi urso aqui no programa também mais de uma vez, se não me engano, esse ano. Né? Nas últimas semanas, então? Não, ele foi touro. Nas últimas semanas ele foi touro e foi urso. É interessante isso. E não exatamente por razões exclusivas dele, né? Ele está inserido num contexto muito complicado, né? Mas, assim, eu acho que ele pode ser candidato a urso porque ele encampou a luta lá pela responsabilidade fiscal no governo Lula e, de certa forma, ele perdeu, né? Assim, acabou que o Ministério da Fazenda anunciou um pacote de corte de gastos, mas que veio muito aquém daquilo que era considerado necessário pelo mercado, né? Enfim, ele teve até que comprar algumas brigas dentro do governo para... né, não ter o anúncio lá da isenção do IR para quem ganha até 5 mil por mês, né, e ele perdeu essas brigas, né, também. Então, assim, mesmo ele aparentemente tendo entendido a natureza do problema, ele não conseguiu azeitar aí um pacote fiscal que realmente colocasse a dívida pública num caminho mais saudável, né? Então, eu acho que... Ele teve vitórias esse ano, né? Na parte de arrecadação, de tributação, reforma tributária e tudo mais, mas, realmente, nessa reta final, as circunstâncias foram bastante desfavoráveis para o ministro. Então, eu acho que ele vai terminar... E ele ainda ficou como a cara do pacote fiscal, né? Que tem várias medidas que são bastante impopulares, né? E quem ficou responsável por anunciar essas medidas e colocar ali a cara a tapa, tipo, como pai dessas medidas, vir a público fazer isso, foi o Haddad, né? Então, eu acho que ele ainda se expôs ali como o cara chato, né? O cara que veio aqui cortar benefícios e colocar barreiras para o salário mínimo crescer. Uma imagem, assim, que nenhum político quer ter atrelada a si. Então, eu acho que ele é um bom candidato aí ao urso do ano. Engraçado que, em tese, ele deveria sair bem dessa história, porque junto com... Enfim, fez um anúncio. Ele deu ali a cara para fazer o anúncio do pacote fiscal em rede nacional de rádio e TV. E anunciou junto o aumento da isenção do imposto de renda até 5 mil reais. Só que acabou virando um grande tiro no pé, né? Porque foi além do mercado considerar o pacote fiscal insuficiente, se tivesse ficado só por aí, talvez a reação não tivesse sido tão ruim como anunciar junto o aumento ali da isenção de imposto de renda, né? Assim, então, eu acho que foi o professor que veio falar com a gente sobre o Milei, né? Que falou assim, é como você ir na reunião dos vigilantes do peso, enfim, anunciando que você vai perder peso, mas leva junto um bolo, né? Assim, para reunião, sabe? Então, ficou uma impressão muito ruim, uma sinalização muito ruim. Ele não ganhou politicamente, eu acho, né? Como figura política, eu acho que o Haddad perdeu, porque... Ele não só perdeu a briga para não anunciar a isenção de imposto de renda, que ele considerava, não, é algo separado, não vamos anunciar junto, mas, enfim, a ala mais política do governo entendeu que tinha que anunciar junto, como ele também perdeu porque ele foi o cara que apareceu lá, anunciando as medidas impopulares, então perde com a população, e anunciando a isenção para quem ganha até 5 mil reais
que perde com o mercado, né? Então, assim, ele não ganhou em nenhuma frente. A isenção em si, ela tá muito mais... O pai dessa criança é o Lula, mesmo que ele tenha ido fazer o anúncio. Exatamente. É a promessa de campanha do Lula, então não vai ficar colado nele. Vai ficar colado nele o corte de gastos, insuficiente para o mercado e enfim, para quem não entende que a questão fiscal não é importante, ainda fica como uma coisa, tá cortando gastos e tudo mais, é sempre algo impopular. E o momento ali da BNS também, eu acho que vai ficar muito mais colada no Lula do que nele, embora ele tenha feito o anúncio. Bom, mas isso aqui é só o nosso primeiro candidato a urso de personalidade. Eu vou passar a bola pro Ricardo falar aqui também qual é o nosso segundo candidato. O nosso segundo candidato, a personalidade urso de 2024, ele é um não candidato. Ou um ex-candidato, né? É o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. No começo do ano, o Biden tratorou o surgimento de qualquer potencial rival interno dentro do Partido Democrata para tentar a reeleição. E nos Estados Unidos isso é uma coisa até um pouco natural. Quem está na Casa Branca tem a precedência para tentar a reeleição, né? E esse processo se deu no meio de muitas críticas, justamente quanto à percepção de uma falta de renovação dos quadros do Partido Democrata. E ao longo do ano, o Biden ele alienou eleitores democratas de uma série de maneiras, mas as principais foram as guerras que os Estados Unidos apoiaram fora do território dele, né? Principalmente a ofensiva de Israel contra os palestinos e a ajuda concedida à Ucrânia na guerra dela contra a Rússia. Enquanto isso, pouco antes dele formalizar a candidatura, ele ainda teve um problema de saúde, se viu obrigado a abrir mão da candidatura que já estava garantida para ele, né? E já se chamava atenção, fazia muito tempo, para a situação de saúde do Biden, especificamente para alguns traços já de alguns indícios de senilidade mesmo, né? Ele precisou depois, o Partido Democrata precisou improvisar, e ele conseguiu emplacar a Kamala Harris no lugar dele, né? Mas ela teve aquele primeiro momento que pareceu que ela ia, aí depois não foi, né? O Donald Trump ganhou. Mas o que foi mais marcante de toda a situação foi a desmobilização do eleitorado democrata. O comportamento errático do Biden e do partido fizeram com que a Kamala recebesse 6 milhões de votos a menos do que o Biden teve em 2020, né? E por essas e outras, a gente poderia fazer uma lista até mais longa, mas daí o programa não ia comportar, né? O ex-candidato Joe Biden é o meu candidato à personalidade urso de 2024. Faltou mencionar os memes, Ricardo, porque ele acabou sendo alvo de memes, né? Enfim, dormindo em aparições públicas. Aquele meme da Amazônia que é excelente, né? De ele terminando o seu pronunciamento, indo em direção à floresta. Realmente, eu acho que essa imagem, né? De que o tempo dele já passou, ele está muito idoso, a saúde já não comporta ter um cargo como presidente dos Estados Unidos, né? O meme é sintoma, né? Na verdade, da percepção que o público tem dele, né? E o debate, para mim, eu acho que de todas as imagens, a que mais vai ficar marcada, talvez para a história, vai ser a do debate contra o Trump. Essa, para mim, que ele, principalmente naquele começo, ele demorava para responder, muita lentidão, como se mudando de assunto no meio do caminho. Enfim, acho que ali foi quando foi realmente decretado ali que ele não teria condições, onde realmente o próprio Partido Democrata, grandes figuras ali pressionaram para que ele abandonasse a disputa presidencial. E realmente, talvez se os democratas tivessem formado um outro candidato antes, talvez eles tivessem mais chance contra o Donald Trump. Mas o fato é que o Biden está entregando a Casa Branca com um governo mal avaliado. Então, mesmo que ele tivesse com 100% das suas condições e tivesse disputado a reeleição, ou se viesse a Câmara ou outro candidato democrata desde o começo, já seria muito difícil, porque é um governo mal avaliado, não conseguiu capitalizar o que outros presidentes conseguiram em outros momentos. O George W. Bush,
Quando a invasão do Iraque foi capitalizado muito favoravelmente à campanha da reeleição dele. Ele foi reeleito muito mais fácil do que ele foi eleito em 2004, se não me engano. E o Biden não conseguiu, né? Não conseguiu transformar essas campanhas militares e ajuda aos países em popularidade também. Enfim, foi muito mal politicamente e muito mal na percepção do eleitor. Enfim, fica aqui, acho que mais do que merecida a indicação a urso deste ano. E deixa eu falar o meu candidato aqui, que ele entrou na reta final aqui do ano como personalidade. A gente estava em busca aqui de um urso da política para esse ano e não houve nenhum grande aqui na política brasileira, eu quero dizer, né? E até então não havia acontecido nenhum grande evento para que a gente tivesse um urso muito claro. Mas a gente teve agora recentemente a prisão do ex-ministro e candidato a vice na chapa do então presidente Jair Bolsonaro à reeleição em 2022, Walter Braga Neto. Então ele vai entrar aqui como indicado aqui, a personalidade aqui, principalmente ligada à área política. Ele é acusado de obstrução de justiça, a Polícia Federal, sempre de acordo aqui com as alegações da Polícia Federal. A PF alega que o general buscou informações sigilosas na delação premiada do Mauro Cid, né, que é o ex-ajudante ali de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, para tentar atrapalhar as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado que ocorreu ali depois das eleições presidenciais. E, poxa, por que estamos colocando o Braga Neto como candidato aqui? Porque não se trata de uma prisão qualquer, né? É um ex-ministro e é um militar de altíssima patente, é o primeiro general 4 estrelas preso na era democrática do Brasil. Eu li até uma reportagem do Estadão, o militar de patente mais alta do que o Braga Neto havia sido preso na República Velha ainda. Então, assim, é algo que não é comum, frequente de acontecer. É algo muito grave. É claro que isso não significa culpa. O Braga Neto ele tem aí amplo espaço para se defender. Então, aqui o fato dele estar indicado como urso não significa que nós estamos aqui chancelando que ele tem culpa, mas é um fato que ele foi preso, é um fato grave e que coloca aí como um destaque negativo nesse ano, porque por tabela acaba prejudicando a prisão do Braga Neto, acabou acontecendo e toda a revelação sobre a tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022 aconteceu no momento em que Brasília estava se articulando para votar uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que poderia fazer com que ele pudesse disputar as eleições presidenciais novamente em 2026. Com essa investigação e agora com a prisão do Braga Neto, a situação política para se votar uma anistia piorou bastante, então acabou complicando ali também a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então fica aqui a indicação ao Braga Neto como personalidade aqui, urso, né, de personalidade de 2024. Bom, então temos Haddad, Biden e Braga Neto como os indicados aqui de personalidade. Eu vou começar votando dessa vez. Eu não vou escolher o Braga Neto porque, enfim, é um acontecimento recente e a gente ainda não sabe o que vai acontecer em relação a esse caso. Enfim, ele não foi julgado ainda, então E o caso da tentativa de golpe de Estado, ela ainda não está totalmente elucidada. A gente com certeza vai ter desdobramentos desse caso. Então, acho que por isso eu não voto no Braga Neto. O Biden eu fiquei bastante tentado a votar também, porque a escolhê-lo, porque um presidente dos Estados Unidos que não consegue... que não se reelege, nem consegue eleger o seu sucessor, enfim, já é algo que não é muito natural, mas eu vou ficar com o Haddad. Para mim, assim, acho que por todas as consequências econômicas que a gente está vendo do anúncio do pacote fiscal, e pelo fato de que o Haddad é o sucessor,
possível sucessor do Lula, é o único, pelo menos até o momento, apontado como sucessor do Lula, caso eventualmente o Lula não dispute a reeleição, eu vejo o Haddad nesse momento fragilizado para uma eventual disputa, caso ele venha a ser colocado como candidato à eleição presidencial em 2026, porque o ministro da Fazenda tem que mostrar resultados na economia. E a gente deve ter anos, 2025 e 2026, mais difíceis na economia, porque a gente está vendo aí o Banco Central subir juros, a gente está vendo uma inflação acima da meta. Então eu vejo uma situação bastante delicada para o Haddad. Lógico que ele pode virar o jogo, tem toda a condição para isso, mas por esse ano de 2024 aqui, o meu voto vai para ele. Agora eu vou passar para você, Júlia. Essa categoria eu achei a mais difícil das três de votar, mas eu também vou de Haddad. Concordo com você, com as razões que você apontou, e eu acho que ele, enfim, inicialmente, pelo menos era a expectativa que se tinha no início do ano, ele teria condições de ter se saído bem esse ano, mas as coisas foram degringolando de uma maneira. O ano de 2023 terminou muito bom para ele, aprovando a reforma tributária. Exatamente. Então, assim, ele começou o homem do ano, mas não deu. Né? Realmente não deu, e como você falou, a gente deve ter 2 anos aí difíceis para frente em termos econômicos, e justamente é a seara dele, e realmente não vai ficar bonito na foto para ele. Então, vamos ver se no ano que vem ele volta a ser touro, né, no programa no ano que vem, mas por enquanto eu acho que ele leva o urso de personalidade. É isso aí, Ricardo. Agora o seu voto não vai poder mudar aqui. Pois é. A menos que você dê um argumento aqui tão convincente para um outro que faça a gente mudar a nossa opinião aqui. Não, eu voto no Biden mesmo. Eu acho que pelo conjunto da obra e pelas consequências que tem uma eleição nos Estados Unidos para o resto do mundo, eu acho que é suficiente para ele ser o meu candidato, mas é voto vencido. Bom, é isso aí. Com isso, a gente coloca um ponto final nessa edição do podcast Touros e Ursos, ou Ursos e Ursos, afinal de contas não falamos de touros nessa edição, mas queria aqui agradecer muito aqui a presença da Júlia Vilchen. Valeu, Júlia. Obrigada, Vini. Obrigada a todo mundo aí que nos acompanhou. Isso aí, valeu, Ricardo. Eu que agradeço. Já está convocado para voltar, porque a gente vai eleger aqui os touros na próxima edição, então já vai se preparando. Estarei por aqui. Bom, é isso aí. Também agradeço você que acompanhou a gente e fique ligado no seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo o que mexe com os seus investimentos. Aquele abraço e até a próxima.